Olá, meus amigos, tenham todos uma boa noite. Eu sou o Bispo Bruno Couto, da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Estou aqui nesse momento passando a mensagem de fé para você. Hoje o culto da mensagem de fé. Eu quero aqui agradecer e mandar um abraço para todos os nossos irmãos aí da Associação Evangélica do Projeto Capelão em Ação, todos os coordenadores, diretores, né? Presidente dos presidentes, nosso presidente Márcio Mate, o Leandro Apolinário, os coordenadores da Priscila, né? A Dona Maria, ao seu Ronaldo, o pastor Edson, né? E a todos os demais que tivemos uma reunião ontem, onde eu sou membro aí também, coordenador da Associação Evangélica das Igrejas, do Projeto Capelão em Ação. Temos a nossa filial aqui na Bahia, que é a Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. E o nosso foco hoje, nossa palavra devocional, ela está no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Hoje a temática é muito importante, porque nós estamos falando aqui sobre Jesus morreu por nós. Qual é o objetivo da morte de Cristo, de Yeshua, para com a nossa vida? Existe um porquê que ele morreu, né? Existe um porquê, porque o nosso Senhor Yeshua, o Cristo, ele morreu. Qual o sentido da morte? O peso que tem o derramamento do sangue dele para salvar a humanidade, né? Então, siga a nossa página na fanpage do Facebook da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus, que é a transmissão. E você também poderá acompanhar também nossa página no TV Missionária Templo do Reino de Deus, que é a fanpage também no Facebook. Você poderá também acompanhar nossa página no YouTube, que é o TV Brasil BR Bispo Bruno Couto, que é a TV Brasil Digital Bispo Bruno Couto. Você pode estar acompanhando lá. E lá todos os nossos cultos são feitos online. Nós transmitindo, nós também colocamos lá no YouTube para que você possa assistir ao vivo a nossa programação da nossa reunião cristã. Então, hoje é 25 de janeiro, né? Faltando 5 dias para acabar o mês de janeiro. Nós estamos aqui nesse momento transmitindo a palavra de Deus para você, para que você possa ouvir essa mensagem de fé, mensagem de motivação, de edificação, de purificação para a sua vida, para a sua família, né? Palavra que cura, que salva, que liberta, que edifica, né? E você poderá estar compartilhando aí nas redes sociais, no seu Facebook, no seu Instagram, nos seus contatos do WhatsApp, nos seus grupos do WhatsApp, aí, do Telegram, né, do Facebook. E a palavra de Deus nós fazemos aqui sempre de forma voluntária, de forma gratuita, sem estar cobrando nenhum custo a ninguém para essa transmissão. Então, você também que quer entrar em contato com a gente, quer falar conosco, quer mandar um e-mail para a gente, nós temos o nosso e-mail aqui, nós colocamos aqui, para você estar nos acompanhando, né? Que é o sosajudaespiritual@gmail.com, que nós vamos colocar aqui, né? SOS Ajuda Espiritual é o e-mail nosso aqui, nosso e-mail aqui do nosso programa, do nosso culto. Você poderá estar entrando em contato com a gente. Esse e-mail você pode um canal eletrônico, é um correio eletrônico, e você poderá estar mandando seu e-mail para a gente, né? O SOS Ajuda Espiritual, @gmail.com. O jeito que está escrito aí na tela aí.
2 L's, SOS Saúde Espiritual, @gmail.com. Você está com problema na família, no casamento, está com problemas, marido se esfriou com esposa, esposa com marido, pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, perseguição no casamento, perseguição na família, perseguição na vizinhança, no emprego, né? Coisas se quebrando dentro de casa, ouve vozes, ansiedade, nervosismo. Pode ter certeza que tem alguém trabalhando para destruir a sua vida. Alguém, você está sendo vítima de ritual de magia negra. Alguém está trabalhando para destruir você. Consequentemente, não tenha dúvida disso. Por isso, nós estamos aqui para te ajudar a passar a mensagem para você. Mas se você não quiser colocar seu nome, quiser se identificar, seja você homem ou mulher, você poderá estar colocando um nome desconhecido, fictício, agora que sua história seja real. Dentro do seu problema, nós vamos estudar, com base bíblica, nós vamos te orientar e colocar seu nome na corrente de oração. Né? Você vai mandar a sua data de nascimento, seu nome completo, nós vamos colocar seu nome dentro do azeite, dentro da vasilha de vidro, vamos colocar dentro do... Vamos orar, vamos quebrar toda a força maligna em nome do Cristo, em nome de Deus. Então, sempre nós tiramos aquele domingo para que a gente possa fazer esse trabalho da pregação das boas novas do Reino de Deus, anunciando o reino messiânico, onde Jeová Deus e algo e o reino a Cristo para governar. Né? E aí nós vamos saber hoje por que é importante, por que houve a importância da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Então, 1 Pedro 3,18, ele revela aqui nesse momento. Então, continue aberto depois que ler. Né? Você que tem um tablet, smartphone, computador, iPhone, iPad, Android, notebook, desktop, computador, né? Você poderá estar aí acompanhando a Bíblia no seu exemplar, ou ele impresso, né? Eu tenho aqui a minha Bíblia aqui. Ou você poderá estar botando a Bíblia online, no próprio celular, no computador, no seu smartphone, no seu tablet. Né? E pode também é importante anotar os textos bíblicos. E os textos bíblicos eles são fundamentais para depois você fazer uma perícia desses textos bíblicos, para fazer uma autoanálise, para você estar meditando espiritualmente nesses textos. Né? 1 Pedro 3,18. Né? Agora, antes de a gente ler, nós vamos começar aqui, né, o nosso grupo, fazendo uma oração, né, inicial, como a gente sempre faz, né, para todos aqueles que estão assistindo e aqueles que virão assistir o nosso culto. Né, porque ele fica gravado, mesmo depois que termina o nosso culto, ele fica gravado para que você possa reassistir novamente. Então, coloque sua mão e oremos. Pai amado, Deus eterno, Tu és tudo poderoso, assim. Tu és Jeová Deus, Tu és real, grande todo poderoso. Tu és o Criador de todas as coisas, ó Pai. Por isso, em nome do Cristo, em nome de Yeshua, aquele que está reinando à direita, sentado à direita do Teu trono sobre o Teu reino, nós agradecemos aqui, pedimos que o Senhor possa abrir as portas e a janela do céu e abençoar e derramar com Tua mão direita de justiça, abençoar todos aqueles que virão vir assistir esta reunião cristã. Que o Senhor abra seus caminhos, dilate todo nó, quebra toda a corrente maligna. Que o Senhor derrame as bênçãos, que haja luz, que entre a luz do Teu Espírito Santo sobre as casas, sobre as famílias. E uma semana de paz abençoada. Nós pedimos aqui ao Senhor pelo desabrigado,
pelas pessoas carentes, pelos pobres, viúvos, necessitados. Nós pedimos aqui também pelos mendigos de rua, pedimos aqui também por aqueles que estão nos hospitais, na fila do corredor da morte, morrendo, pela fila da regulação, Senhor. E Tu és o Cristo, Tu és o Todo-Poderoso. E por isso nós pedimos aqui, ó Pai, pedimos aqueles que estão no leito de UTI agora, à beira da morte, aqueles que estão acamados, tanto em casa como no hospital, estão na cadeira de rodas, estão no leito de UTI, estão na fila da morte esperando a regulação e morrendo. Muitos que estão nas estradas, nas rodovias, nas BR, nas BAs, no meio do mar, no ferry-post, no céu, nos aviões, nos ônibus das avenidas, nas ruas de Salvador, no metrô. Proteger essas pessoas de bem, que muitos estão indo, levando o pão de cada dia das suas famílias, porque deixou pai, mãe, esposa, marido, filho, para poder ir trabalhar como o dia de hoje, para levar o pão de cada dia para suas famílias. Que o Senhor proteja essas pessoas, assim. Proteja, livrar de assalto, de acidente, de sequestro, de tudo que é ruim, ó Pai. Em nome de Cristo, em nome de Yeshua. Que Tu és Jeová Deus, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o grande Adonai, Tu és o Altíssimo Supremo, Tu és o Alfa, Tu és o Ômega, Tu és o Onipotente do presente. E por isso nós pedimos por todas essas almas, assim. Você que está passando por dificuldade, você que se esfriou com sua esposa em casa, se esfriou com o marido, você que está tendo guerra entre irmão com irmão, pai contra filho, filho contra pai, quebra todo o mal sobre essa família, assim. E aqueles que estão assistindo, em nome do nosso Senhor, o Cristo Jesus, em nome de Yeshua, Pai. Por isso que nós pedimos aqui para o bom andamento do filho, assim. É que pedimos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, diante do disposto que nós já falamos aqui, vamos à leitura, né, do livro de 1 Pedro 3,18, que é a devocional de hoje, e diz assim: porque Cristo também, uma vez, padeceu pelos pecados, e os justos pelos injustos, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne, mas vivificado pelo Espírito. Né? Olha como é importante essa leitura desse texto aqui, no livro de 1 Pedro 3,18. A palavra de Deus, ela diz aqui que porque Cristo também, uma vez, padeceu pelos nossos pecados, o justo pelo injusto, para que nos levasse a Deus, sendo colocado à morte na carne e sendo vivificado pelo Espírito. Então, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Senhor Yeshua, a gente não tinha condições nenhuma de chegar a Deus e perdoar nossas iniquidades, nossos pecados. Né? Então, esse é um dos motivos que nós levamos aqui a palavra de Deus sobre a questão da temática de hoje, né? Que é Jesus morreu por nós para quê? Então, 1 Pedro 3,18 responde, e vamos ver agora o livro de Tiago, né? Tiago não, Tito, né? Tito. O livro de Tito. Pedro. O livro de Tito é para cá, né? Eu vou procurar aqui. Nós vamos ler. O livro de Tito, né? Está aqui antes de Hebreus, Filipenses, Tito aqui. Antes de Filemão, a carta de Tito fica na página 1690, né? Tito, capítulo 2, versículo 14.
importante nós lermos aqui esses textos, porque toda a nosso culto, a nossa reunião cristã, ela é baseada dentro das Escrituras. Não é sobre nosso achismo, mas sim pela palavra de Deus. Então, livro de Tito, capítulo 2, versículo 2,14, né? Então, vamos lá. Livro de Tito 2,14, ele diz assim: o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso das boas obras. Tá vendo? Então, olha só o livro de Tito, a carta de Paulo a Tito, não que fala aqui exclusivamente sobre essa situação, né? O livro de Tito, capítulo 2, versículo 14. Olha o que deu aqui, tá vendo? Sobre por que o livro de Tito responde de novo a temática, qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso pelas boas obras, ou seja, remir toda a iniquidade com a morte de Jesus Cristo, ou também para remir as nossas iniquidades, além dos pecados, para a gente chegar mais próximo de Deus, né? Então, o livro de Tito, mesmo aí na mesma página, capítulo 2, versículo 15, né? Aí fala, e destas coisas exortas e repreende com toda a autoridade, ninguém a te despreze, né? Então, fala-se de que todas as coisas exorta-se e repreende toda a autoridade, e repreende com toda a autoridade no nome do Cristo, né? E ninguém te despreze. Então, vamos para o próximo, né? O livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4, né? O livro de Gálatas é um livro que fica aqui, que recebe depois de Hebreus. Vamos procurar aqui o livro de Gálatas, né? Está aqui depois de Hebreus. Pedro, procura, Terceira João, não. Vamos voltar aqui. Hebreus volta, Tito, Gálatas, e Gálatas está aqui, né? Antes de Tessalonicenses, Colossenses, Efésios, Gálatas. Antes de Efésios, vem Gálatas. Capítulo 1, versículo 4. Né? Gálatas 1, 4 diz aqui o seguinte: qual se deu por nós, qual se deu por nossos pecados, para que pudéssemos livrar-nos da semente do mundo maligno, conforme a vontade de Deus, nosso Pai. Então, o que Deus está dizendo aqui mais uma vez, para todos nós, tá vendo? O livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Né? Qual se deu por nossos pecados, para que eu pudesse nos livrarmos do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus, nosso Pai. Tá vendo? Então, tem todo um contexto por que Jesus Cristo teve que ser sacrificado. Né? Então, Gálatas 4, o mesmo livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 5, também aborda essa questão, né? Então é importante você, que é um cristão, principalmente você batizado, você que
gostaria que você tenha 30% ou 35% de conhecimento exato da palavra de Deus, mas você já conhece. Né? Você não é nenhum inocente. Então, você já tem esse peso com você. Não adianta você... eu conheço a palavra, me batizei, mas vou de vez em quando à igreja. Quando eu quiser, eu vou pregar. Não funciona assim. Você se batizou, é o mesmo que o casamento. O casamento é um compromisso que você tem para com marido e esposa. O batismo da palavra, o batismo dentro de uma congregação cristã, ali o Deus está usando aquele varão, aquele servo, aquele pastor, ou aquele missionário, utilizando através do Espírito Santo de Deus, está batizando você, porque é para você deixar a velha personalidade, se revestir da nova personalidade que está dentro das Escrituras Sagradas, e você praticar a verdade. Você fazer o trabalho da obra de Deus, de evangelizar, de pregar. Mateus 28, 19 e 20 diz o quê? Ide pregar e fazer discípulos de pessoas de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e observando todas as coisas que Ele nos ordenou, que Ele disse que estaria conosco, está conosco até o fim do nosso sistema de culto. Então, hoje tem uma ou duas pessoas falando sobre o reino de Deus, a presença do Espírito Santo, ele está aqui. Está aqui nesse momento. A presença de Deus está aqui. Pode ter certeza que está. Não adianta você ter templos cheios de pessoas, cheios de muita gente, mais de 50, 100 pessoas, muita gente ali, está levantando, chamando, clamando o nome do Senhor, mas não está de coração para adorar Ele. Sabe por quê? Porque estão buscando ali a prosperidade, proteção. Mas não está ali por amor, está por obrigação. Mas ele tem um ou dois, vá para uma igreja que fica só 5 pessoas ou 10 pessoas. Que ali realmente está as pessoas adorando a Deus. Vá para uma igreja que está com mais de 100 pessoas ali. Nem sempre templo cheio significa dizer que o reino de Deus ele está ali com você. Onde tem um ou dois reunidos falando do Senhor, consequentemente, o reino do Espírito Santo de Deus está ali. Hebreus 10, 25 diz o quê? Não deixar de nos reunir, encorajando uns aos outros até chegar ao grande dia. E não deixando de nos reunir, encorajando uns aos outros. Quando você vai, você encoraja quem está ali. Você é encorajado por outro, você é fortalecido pela fé. No fundo, você deixa de frequentar, de congregar e de assistir os cultos religiosos. Você só está descendo ladeira abaixo. Cristão que não prega, que não vai à igreja, orar e adorar Ele, está descendo ladeira abaixo. Porque ele está vulnerável às coisas do mundo. E quando você medita todo dia nas Escrituras Sagradas, você está meditando ali, você não está deixando que o sistema maligno que nós vivemos corrompa a sua mente, principalmente hoje com redes sociais. A rede social tem muita coisa boa, é verdade. Você pode assistir desenho, assistir filme, noticiários, vaga de emprego, você acha também. Você quer comprar um fogão, quer comprar um micro-ondas. Tem um Marketplace, né, que você compra pelo Face. Ou você pode comprar no Mercado Livre, né? Mercado Pago. Também tem pornografia, tem assédio, tem
imoralidade, tem pedofilia, tem marido traindo mulher, mulher traindo marido. Tem pessoas que ficam denigrindo a imagem das outras nas redes sociais, propagando fake news e muitas das vezes fazendo apostasia às igrejas e às religiões. Quando você vê essas pessoas fazendo apostasia, criticando as religiões, as organizações cristãs, é porque aquela pessoa já foi de lá, e aí está desviado na fé, ele está desassociado. Quando você é desassociado, os demônios te acompanham com você. O Espírito Santo de Deus sai da sua vida. Não vamos dizer aqui que nós não somos, não estamos falhos a errar. Nós falhamos todos os dias. Até uma forma de agir com uma pessoa dentro de casa, a forma que a gente fala, a gente pode falhar. Nós estamos sujeitos, somos falhos, imperfeitos. Mas temos que estar sempre pedindo perdão a Deus sobre nossas falhas, porque o pecado maior já foi redimido por Cristo Jesus e as iniquidades. Ainda que as pessoas não estejam cometendo pecados, Deus ainda está dando uma oportunidade para que essas pessoas ainda assim se arrependam. Porque, olha, meus amigos, eu vou te dizer uma coisa para você. O grande dia de Deus vai ser aquele dia. Porque a palavra de Deus, ela não diz aqui o dia, que o dia do julgamento do Armagedon, do nosso Criador, não é citado nas Escrituras. O dia e o ano específico disso. Vai vir como um ladrão, pode ser a qualquer momento. Pode ser daqui a 10 minutos, a 1 segundo, a meia hora, daqui mais um ano, daqui a 2 meses, ou mês que vem. Pode ser daqui até 5 anos ou 10 anos, ou até daqui a 1 hora ou 2 minutos. Ninguém sabe. E as pessoas estão brincando, zombando com Deus, sempre não levando em consideração as coisas que Deus está dando paciência. O nosso Deus, ele está tendo paciência para com a humanidade. Ele amou tanto o mundo que ele deu o seu filho unigênito para que morresse por nós, para que a humanidade ela não tivesse, ela não fosse destruída totalmente. Imagine se o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo não tivesse sido feito. Será que nós estávamos aqui hoje para falar isso? Deus já tinha devastado esse mundo, tudo aquilo que ele fez. Mas Deus, ele é um Deus misericordioso. Também ele é justiça e ele pune também. Então não brinque com o nome de Deus. Porque quem brinca com o nome de Deus, lá na frente vai ver a queda feia que vai ter. É mais fácil você desejar, você ter uma queda aqui no mundo, do que você estar dentro da casa de Deus e você tomar uma queda, Deus lhe tirando. Porque é o pior que tem. É feio, é doloroso. Quando ele tira, meu amigo, ele puxa você, ele lhe traga de um jeito que você não consegue ser mais nada na sua vida. A não ser que você tenha um arrependimento e aí peça para que Deus tenha misericórdia de você, para que você volte. Aí ele vai ter misericórdia de você. Mas o cara que caiu na bruxaria, foi vítima de sai pura, tem libertação para isso. Mas a praga e os castigos de Deus não tem macumba, não tem nada que tire. Só se o Senhor quiser cessar. Ou se ele se arrepender ali e pedir ao Criador. A bruxaria tem libertação. Mas as pragas de Deus, os castigos na mão de Deus, quando ele dá, ninguém escapa não. Meu próprio inimigo se mete. Ele tem poder para isso. Que a metade dos poderes de Satanás foi tirado. O próprio Jeová Deus, ele tirou. Então, quando você é fortalecido pela fé,
pelo Espírito Santo, você se torna um homem mais poderoso. Porque Satanás ele não vai poder te atingir se você for um homem forte, no espírito na fé. Agora, se você deixar se corromper, você vai cair. O Espírito Santo vai se afastar disso. Então, vamos ver aqui o livro de Gálatas 4, versículo 5. Já está na página aí, né? Já está na sua página? O livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 5, diz assim: para redimir os que estavam sob a lei, para que recebamos a adoração de filhos. Está vendo? Tudo isso está aqui, escrito na Escritura Sagrada. Fala em misericórdia. Vamos agora aqui em Isaías 55. Isaías 55, vamos para o Velho Testamento. O livro de Isaías 55, versículo 6 e depois o 7. Vamos ver o 6 e depois o 7. Quando o 7 ele vai falar sobre a misericórdia de Deus. Como eu disse aqui agora, aqueles que estão afastados, ou aqueles que Deus castigou, ele tem o arrependimento para voltar. E Deus ele vai perdoar. Se ele não consegue ter o arrependimento, ele vai sofrer as consequências. É melhor você morrer sem conhecer a Deus do que você conhecer a palavra e morrer conhecendo a palavra. Porque aquele que conhece a verdade, não faz a palavra de Deus, não prega, não sai na rua para poder salvar as almas na rua, aquele dali, ele vai morrer pagando o preço duas vezes. Um porque ele conhece, o outro porque ele não passa a mensagem para salvar aqueles que estão lá fora. Então ele tem culpa de sangue, ele é um assassino. Aquele que não consegue, conhece a palavra e não prega, ele é um assassino. Ele tem culpa de sangue. Então Deus ele vai punir você duas vezes. Então, como Cristo disse lá no passado, antes de você não conhecer a verdade, do que você conhecer e morrer sem ter feito a prática da obra, você vai pagar um preço muito alto. Então, nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Nós não podemos brincar de ser cristão. Ou você segue a palavra, segue o que Deus diz a você, o que você tem que fazer. Ou então você abandona o que você está fazendo. E com certeza lá, a casa de Deus não é para brincadeira. Cristão que não prega, cristão que não segue as regras, ele vai ser, com certeza, vai ser banido. Então, Isaías capítulo 55, versículo 5 e 6, que vamos ler. Mas antes, nós vamos colocar aqui 30 segundos aqui, e depois nós vamos voltar aqui. Né? Então, meus amigos, Isaías 55, 6, 7, né? Vamos ler aqui, antes disso, vou beber uma água rapidinho. Vou botar mais 30 segundos aqui, para que a gente possa ler esse texto.
meus amados, vamos agora ler o livro de Isaías 55, 6 e 7. Anote esse texto, porque esse texto é muito importante para que você medite ele, até quando você for pregar a palavra de Deus nas ruas. Você precisa desse texto. E na hora que você encontrar uma alma, uma vida que foi do Evangelho, está afastado, vai dizer, mas eu não tenho salvação. Porque Deus diz que antes não conhecer a palavra do que conhecer e morrer, porque aí eu vou ser cobrado 2 vezes. Mas existe salvação para ele, sim. Isaías 55, versículo 6, fala sobre buscar a Deus, se aproximar dele. O 7 fala que Deus ele é misericordioso para perdoar, para que essa pessoa volte novamente. Então, textos importantes como Isaías 55, 6 e 7, como o texto de encorajamento de Isaías 41, 10, como os textos que nós lemos aqui sobre 1 Pedro 3, 18, né? E sobre Tito 2, 14 e 15, e Gálatas 1, 4, depois do Gálatas, capítulo 4, versículo 5. São textos fundamentais que falam esses textos aqui, que eu falei agora, sobre a importância do sacrifício de Cristo. E aqui o Velho Testamento, Isaías 55, 5 e 6, fala sobre o primeiro versículo do 5, o 6, sobre buscar a Deus, se aproximar dele, e o 6, que o homem perverso abandone o seu caminho, que Deus é misericordioso para perdoar, e que ele possa voltar novamente. Então, são essas coisas que muitas vezes as pessoas deixam de ouvir uma palavra dessa de salvação para estar muitas vezes nas praias, tomando cerveja, tomando cachaça, olhando para a mulher dos outros, mulher olhando para as pernas de outro homem, né? Usando droga, indo para paredão, para se prostituir, para usar droga. Então, a palavra como essa, como a palavra de cura, de libertação, você deixa de assistir, então você deixa de se alimentar desses tesouros espirituais que é da palavra de Deus, para se alimentar de coisas vazias do mundo, de ostentação da carne, tudo isso. Então, vamos lá, o livro de Isaías 55, 6, eu vou ler aqui agora para os senhores, é um livro muito importante, onde diz assim o seguinte, Isaías 55, 6, olha o que fala aqui. Buscai-vos ao Senhor, enquanto ele pode ser encontrado. Invoque-o enquanto ele está próximo. Busque a ele o que está próximo. Né? Então, o que diz aqui? Versículo 6 de Isaías, capítulo 55. Buscai-vos ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Busque a Deus enquanto você pode achá-lo. Invoque enquanto ele está próximo. E se você sentir que você está distante, ainda assim invoque o nome de Deus, para que ele possa estar próximo de você. O versículo 51, o versículo 7, ele diz aqui: deixe o perverso, abandone o seu caminho e o homem justo nos seus pensamentos e permita o retornar para o Senhor, e ele terá misericórdia dele. Ou seja, o nosso Deus, Jeová, terá misericórdia dele. Para o nosso Deus, porque ele abundantemente perdoará. Está vendo aqui? Então, Deus ele não só pune, não é só Deus de justiça, é Deus que só põe castigo e punição. Ele também é misericordioso. Ele também é perdão, ele é amor. No versículo 7, ele está sendo bem claro aqui, no versículo 7 de Isaías 55. Então, nós temos que aproveitar
aproveitar o tempo, porque a gente, ó, se você parar num site, blog de uma associação sem fim lucrativo, pesquisou sobre que o ser humano ele passa mais tempo com o celular na mão do que lendo a palavra de Deus, ou até mesmo cuidando dos seus assuntos familiares. Há um site de pesquisa aí de Nova York, né? Uma associação sem fim lucrativo, ela disse lá que o ser humano ele passa mais tempo com o celular, dando primazia às redes sociais do que dar atenção à família, à esposa, a filhos, e até mesmo tirar um tempo para ler a palavra de Deus. É importantíssimo a gente fazer isso. Então, olha aqui no livro, o livro de Isaías 55:6, diz aqui, vou ler mais uma vez. Buscai-vos ao Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoque enquanto ele está próximo. Então, buscai-vos a Deus, a Jeová Deus real, o grande Adonai, enquanto ele pode ser encontrado. Invoque enquanto ele está próximo. Né? E ainda que você se sentir distante do nosso Criador, invoque o nome de Deus assim. Aí o versículo 7, ele é bem enfático, né? Olha o que o versículo 7 ele diz aqui. Ó. Deixe que o perverso abandone o seu caminho e o homem injusto os seus pensamentos. Permitam-o retornar para o Senhor e ele terá misericórdia dele, ou seja, Deus terá misericórdia dele. Para o nosso Deus, porque ele abundantemente perdoará. Então, já está provado isso aqui na palavra de Deus, sobre justamente isso. E nós não podemos, em hipótese nenhuma, a palavra de Deus tem assuntos para todas as perguntas que você imaginar. O que você procura de respostas, a palavra de Deus ela tem perguntas e tem resposta para todas as coisas que você precisar. Uma coisa é você ler o livro da palavra de Deus, o livro da Bíblia. Outra coisa é você ler um livro qualquer, um livro comum. Livro por livro, qualquer um de nós podemos ler. Mas a palavra de Deus, as escrituras sagradas, ela não é qualquer livro. Ela é a palavra de Deus que está ali para te alimentar, para você edificar a sua fé. E ela tem perguntas e respostas para todos os assuntos que você busca. Olha como interessante, na verdade. Então, nós temos que ter essa obrigação com o Criador. Como podemos chegar próximo de Deus? Como podemos nos achegarmos a Ele? Quando a gente pode nos achegarmos a Deus é quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente tira tempo para meditarmos as Escrituras, as nossas orações, estar sempre nas ruas, pregando a palavra de Deus, passando a mensagem para as pessoas, ainda que aquela pessoa não queira te escutar, não queira te ouvir, ainda assim, você não tem por que você tenha medo disso. Se ele não quer te escutar, você está fazendo sua parte. Ele recebeu ali o panfleto da mensagem divina para ele. Se ele assim o aceitou, não tem problema. A sua parte você fez. Você vai bater na porta do morador um dia, ele vai te rejeitar. Vai bater na segunda vez, ele vai mandar você procurar o que fazer, vai jogar água, você vai assaltar até o cachorro para pegar você. No outro dia, você vai bater lá, posso falar sobre a mensagem de Deus para você? Não quero tomar muito seu tempo, não.
Ele vai olhar para você, vai estar no dia bom e vai te atender. E ali é que entra o X da questão. Sabe por quê? Porque você vai passar a mensagem da palavra de Deus para ele, vai ter humildade de falar sobre o reino de Deus para ele, e ele vai parar e vai te analisar. Ele vai dizer: poxa, maltratei ele, joguei água, soltei os cachorros, xinguei ele todo, e ele veio aqui passar a mensagem de Deus para a minha vida. E não me recriminou, não me desprezou. Então Deus, ele é maravilhoso. Quando o Espírito Santo de Deus ele está com você, ele também te protege, te guarda. Mas ele sabe também que, ainda que aquela pessoa tenha más intenções dele com você, ou te chame para dentro da casa dele, porque ele vai praticar uma maldade com você, você vai passar uma mensagem de fé para ele. Vai mover tanto o coração dele que ele não vai ter força para poder te fazer nenhum mal. Eu já vi casos assim acontecer e realmente aconteceu. Nesse sentido, meus amados, nós estamos chegando aos nossos minutos finais do nosso mensagem de fé. Mas vamos ler ainda os 2 textos bíblicos para que a gente possa também encerrar com chave de ouro o nosso culto de hoje. Né? Agradecer sempre a congregação de Lauro de Freitas, de Simões Filho, da Igreja Missionária, lá da Angola, onde nós temos um ministério, lá em São Paulo, interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, né? O povo de Mar Grande, de Veracruz, de Taparica, Salinas, Salvador, né? Lauro de Freitas, Camaçari, de Dias d'Ávila, né? O pessoal lá de Santo Antônio de Jesus, de Nazaré, toda essa região aí que sempre está nos ouvindo. O povo da Gameleira também, que sempre ouve o nosso culto também. O povo de Taparica, um grande abraço a todos. E aqueles que gostam do nosso culto, outros que são contra, não tem problema também. Nós não estamos aqui para guerra com ninguém. Né? E todos aqueles têm o direito de gostar da gente e não gostar. Né? Agora tem que respeitar, né? Porque a gente não faz mal nenhum a ninguém. Né? Então, é isso aí. Meus amados, vamos ver o livro de Isaías 41:10. Sempre todas as reuniões, nossas transmissões online, a gente sempre lê esse texto. É um texto que é muito encorajador, as pessoas sempre pedem. E desde quando eu comecei a fazer os cultos online, a gente sempre lê esses textos e as pessoas sempre gostaram, né? Realmente é um texto forte, fortalecedor, e todo mundo gosta desse texto, dessa passagem, dessa mensagem bíblica do livro de Isaías. E eu quero deixar para você essa mensagem, que é uma mensagem que nós vamos finalizar, né? E uma mensagem que nós sabemos que a maioria das pessoas gosta de ouvir, gosta de ler, gosta de ver a nossa narrativa. Nós lemos esse texto e até em orações nós citamos eles. Isso é muito importante. Eu fico contente que muita gente também está me copiando, né, também, né? E a gente sabe disso. Bom, Isaías 41:10, ele diz assim o seguinte. Ele diz aqui: não temas tu, porque eu estou contigo. Não estejas aterrorizado, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei, sim. Eu te ajudarei, sim. Eu te susterei com a minha mão direita de justiça. Então, o texto aqui
que Isaías 41:10, ele é bem enfático, como nós falamos aqui. Olha só a questão, olha só o texto como é forte, né? Não temas, porque eu estou contigo. Não esteja aterrorizado, não tenha medo, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei sim, eu te ajudarei sim, eu te susterei com a minha mão direita de justiça. Então, aqui é Isaías 41:10 está dizendo isso aqui para você. Então, esses textos, como os outros que nós lemos aqui, nós colocamos que todo culto que nós fazemos aqui, você sempre anote os textos bíblicos, sempre para fazer uma meditação espiritual, individualmente com você, né? Isso é muito importante, é muito interessante, estar fazendo essa meditação desses textos que nós colocamos aqui. Isaías 41:10, Isaías 55:6 e 7, né? Hoje a temática foi sobre por que Jesus morreu por nós, né? E aí nós colocamos aqui a temática de 1 Pedro 3:18, Tito 2:14, Tito 2:14 e 15, Gálatas 1:4, capítulo 1, versículo 4, e Gálatas 4, versículo 5. Então, para depois vocês possam fazer uma meditação sobre esses textos, fazer uma perícia, fazer uma ceia espiritual, né? Fazer uma meditação que é muito importante para que vocês possam estar acompanhando e lendo, fazendo essa leitura pessoal para com vocês, né? Nosso e-mail aqui é o SOS Ajuda Espiritual, né, com 2 L's, @gmail.com. Já botou aí, entre em contato, lá na descrição do nosso programa, aí em cima da descrição do vídeo, tem o nosso e-mail aí que você pode estar acompanhando com a gente, né? E é isso. Vamos a 30 segundos e vamos fazer a oração final para a gente encerrar com chave de ouro. Então, meus amigos, nós estamos aqui já finalizando o nosso programa, nosso grupo, nossa reunião cristã, essa live da Palavra de Deus. Nesse momento agora, nós estamos finalizando, vamos fazer uma oração final, para que a gente possa fechar com chave de ouro. E agradecer a todos aqueles que nos acompanharam, continuem compartilhando aí nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, com seus contatos. E para que essa mensagem ela chegue na sua casa, na sua família. Vamos lá. Vamos levantar a mão e vamos orar. Pai amado, Deus eterno, Tu és todo poderoso, ó Senhor. Tu és Jeová Deus, Tu és Yahweh. Queremos aqui, ó Senhor, agradecer por tudo, por esse culto, essa reunião cristã maravilhosa. Em nome do Cristo, em nome de Yeshua, em nome daquele que derramou o sangue dele pelo nosso pecado, pelas nossas enfermidades, aquele que está à direita do teu trono sobre o teu reino, assim. O Cristo Jesus. Que o Senhor possa finalizar aqui este culto, né? De como começamos, agradecemos em oração e finalizando também em oração, assim. Para que o Senhor derrame as tuas bênçãos através do Espírito Santo, abra-se as portas e as janelas do céu, com tua mão direita de justiça derrame o teu óleo da unção sobre as nossas vidas, sobre aqueles que estão assistindo, aqueles que virão assistir, ó Senhor. Em nome do Cristo, em nome de Yeshua, Pai.
que o Senhor possa abrir seus caminhos, dilatar todo o mal, quebrar toda a corrente maligna, em nome do nosso Senhor Cristo Jesus, pelo sangue do teu Cordeiro, todos aqueles que estão em casa agora, passando dificuldade com criança pequena, desempregada, passando fome, outros que estão tentando tirar a própria vida, se suicidar, outros que nesse momento perderam um ente querido, outros que estão agora dentro de uma sala de cirurgia, do leito de UTI, que os seus dê providência na vida dessas pessoas, ó Senhor. Em nome do Cristo, em nome de Yeshua, Pai. Aqueles que estão nas creches, nos orfanatos, nos asilos de idosos, centro de acolhimento, aqueles que estão nos presídios cumprindo pena porque pagaram, porque cometeram crime, outros porque estão ali inocentes, outros que estão no centro de recuperação de drogados, assim, que o Senhor dê providência, dê a cura, que seja restaurado no nosso Senhor Cristo Yeshua, nosso Senhor Cristo Jesus. E por isso eu te peço aqui, ó Senhor, peço aqui que o Senhor nos dê um final de noite de paz, abençoado, que o Espírito Santo esteja sobre nossas vidas, que o Senhor nos proteja e nos guardar e nos livrar de todo o mal, quebrar toda a bruxaria, toda a feitiçaria, toda a magia negra, toda obra de macumba, caia por terra, em nome do Cristo, em nome de Yeshua, Pai. Por isso que é em nome dele aqui que nós pedimos e agradecemos aqui, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos, nós estamos finalizando aqui, já acabou. Eu quero agradecer aqui a todos aqueles que nos assistiram, que esteve aí até o fim aí do nosso culto. Muito obrigado aí pela presença de vocês. E eu quero externar aqui meu abraço fraternal a todos os irmãos em Cristo, na fé, seja de denominação, Ministério Confuso, seja ele Testemunho de Jeová, Assembleia de Deus, Universal, Batista, Deus é Amor, Missionária, outros ministérios, né? Enfim, a todos os irmãos em Cristo. E todo dia é uma luta para se viver, é uma luta para poder. A gente passa por muitas perseguições, muitas privações, muitas provações e provocações. Eu quero aqui agradecer a todos e que não desista, né? Bárbara Cristina, doutor Jeová, Deus abençoe sempre, amém. Eu quero aqui o que nós sabemos a nossa luta, nós sabemos o que nós passamos todos os dias, porque a perseguição e todo aquele que carrega o nome do nosso Senhor Jesus Cristo na festa, o nome do Cristo, o nome do nosso Salvador e Libertador, passaria por perseguições. E nós temos passado por muita perseguição, muitas vezes dentro da nossa própria casa, com família, com parentes, né? Aqueles que deveriam nos proteger, nos abraçar, nos apoiar. A gente acha pessoas que querem nos destruir o tempo todo. Né? As pessoas de fora da rua a gente nem conta, porque sabe que não é nosso, não é nada nosso. Mas aqueles que se dizem parentes nossos que deveriam nos apoiar são aqueles que mais perseguem a gente. Né? E por isso eu quero aqui externar essa explanação e não desejo mal, não desejo nada para ninguém. Eu quero que cada um seja feliz, continue sua caminhada, mas que deixe a gente em paz, né? Porque a gente sabe o que é que a gente passa a cada dia, o que é que a gente tem que fazer todo dia para matar um leão por dia para a gente sobreviver. E Deus está sempre no nosso comando. Eu estou sempre clamando a Ele em nome de Cristo, em nome de Yeshua. Eu quero finalizar aqui que você que é marido, que é esposa, vocês que têm filhos, cuide de cada um deles. Que Deus abençoe. Shalom. Forte abraço e até mais.